Bruce Lee e Bolo Yeung são dois artistas marciais lendários que deixaram uma marca indelével no mundo das artes marciais. Bruce Lee é amplamente considerado o pai das artes marciais modernas, enquanto Bolo Yeung é conhecido pelo seu físico impressionante e pelas suas poderosas interpretações em diversos filmes de ação. Os seus caminhos cruzaram-se em Operação Dragão, dando origem a uma forte amizade entre ambos até a morte misteriosa de Bruce. Embora Bolo Yeung não goste particularmente da atenção dos mídia, deu recentemente uma entrevista e falou abertamente sobre o seu amigo Bruce Lee. Vamos ver o que Yeung tem a dizer sobre a Pequena Fênix. Se é fã de filmes clássicos de ação e artes marciais, é muito provável que o nome Bolo Yeung lhe soe familiar. Bolo Yeung é um dos artistas marciais mais icônicos de sempre. Com o seu físico incrivelmente esculpido, Bolo era mais do que apenas uma figura imponente no seu auge. Acreditem, este homem era um verdadeiro tanque, e a sua constituição tornou-o perfeito para diversos filmes clássicos de artes marciais. Nascido a 3 de julho de 1946, em Gwangju, na China, a infância de Bolo foi tudo menos glamourosa. Criado numa família de classe baixa, conhecia bem a dura realidade da vida em Hollywood. Tendo crescido num país que ainda lutava para definir a sua própria identidade, Bolo encontrou consolo e propósito nas artes marciais. Com apenas 10 anos de idade, Bolo iniciou o seu percurso no mundo das artes marciais, treinando com vários mestres de Kung Fu de renome. Nesta época, as artes marciais tinham um significado que ia para além da mera autodefesa ou do condicionamento físico. Estavam profundamente enraizadas na sociedade chinesa como modo de vida. Para Bolo, as artes marciais ofereciam não só treino físico, mas também valiosas lições de concentração e disciplina. Impulsionado pelo desejo de aperfeiçoamento pessoal e pela busca de estabilidade no meio da turbulência social, Bolo aprofundou a sua prática. Dominou a arte milenar do Tai Chi, conhecida pela sua capacidade de promover a concentração e a meditação. Contudo, a estadia de Bolo na China não foi longa. Naquela época, a China era um lugar turbulento. O país enfrentava significativas convulsões políticas e sociais, marcadas pela ascensão do comunismo, protestos generalizados e violações dos direitos humanos. Em busca de um futuro melhor, Bolo tomou a ousada decisão de se mudar para a região da China mais próxima da fronteira de Hong Kong. Para chegar à ilha, empreendeu uma viagem audaciosa, atravessando a nado o rio Shenzhen. Ao contrário da China continental, Hong Kong tinha uma sociedade relativamente liberal. Como colônia britânica na época, Hong Kong tinha a sua própria identidade distinta, diferente da China continental. Era um caldeirão cultural vibrante, repleto de pessoas de diversas culturas e origens, onde Bolo rapidamente se sentiu em casa. Curiosamente, foi durante este período que Bolo desenvolveu um forte interesse pelo fitness e pelo culturismo. Acreditava firmemente que um corpo forte e bem treinado complementava as capacidades em artes marciais, e levou este conceito a sério. Em 1969, Bolo conquistou o título de senhor Hong Kong de Culturismo, um prêmio prestigiado que manteve durante uma década impressionante. Apesar das suas notáveis conquistas, Bolo manteve-se humilde e enfatizou que os seus esforços não eram motivados pela busca da fama pessoal. Para ele, as artes marciais eram um caminho para a harmonia espiritual. Através da prática do Tai Chi, Bolo encontrou uma forma de harmonizar as suas dimensões física e mental e de alcançar o verdadeiro equilíbrio pessoal durante este período de transformação. Hong Kong tinha um cenário de culturismo próspero, o que proporcionou a Bolo um ambiente fértil para florescer e ter sucesso. A sua dedicação foi generosamente recompensada e ele logo prosperou. A ascensão de Bolo à fama não passou despercebida por muito tempo. A sua popularidade espalhou-se rapidamente por toda a parte. Como seria de esperar, esta fama repentina abriu caminho para o mundo do cinema e da produção cinematográfica. Paralelamente à crescente popularidade da sua cultura, Hong Kong consolidou-se como um centro de criatividade e talento cinematográfico. Com estúdios como a Shaw Brothers e a Golden Harvest na linha da frente, a indústria cinematográfica do país floresceu, produzindo filmes clássicos de ação e artes marciais. Tal como o fenômeno global contemporâneo do K-pop, estes filmes de Hong Kong transcenderam as suas fronteiras nacionais e cativaram o público em todo o mundo. Numa era marcada pelo florescimento da indústria cinematográfica, os produtores e realizadores procuravam constantemente novos talentos capazes de enriquecer os projetos com uma combinação única de presença física e capacidades de representação.
Bolo Yeung, o ator cujo físico impressionante e habilidades nas artes marciais faziam dele o candidato ideal para os filmes daquela época. Dado o currículo de Bolo, não foi surpresa que se integrasse perfeitamente no dinâmico mundo do cinema de Hong Kong e deixasse uma marca indelével na indústria. No final da década de 1960, os executivos do estúdio reconheceram o potencial de Bolo e começaram a oferecer-lhe papéis, embora inicialmente pequenos. Estes primeiros papéis podem ter parecido insignificantes, mas lançaram as bases para a notável carreira de Bolo. O físico impressionante e o carisma misterioso de Bolo conferiam-lhe uma presença intimidante no ecrã. O seu semblante estoico tornava-o muitas vezes a escolha ideal para papéis de vilão, personagens que não precisavam de dizer muito para transmitir a sua aura ameaçadora. Quando chegava a hora da ação, todos sabiam que Bolo não estava para brincadeiras. Apesar do seu progresso no mundo da representação, Bolo enfrentou inúmeros desafios. Nessa época, a indústria cinematográfica era extremamente competitiva, exigindo uma perseverança inabalável e o reconhecimento de talentos impressionantes por parte dos atores para alcançar o verdadeiro sucesso. Para além dos desafios da indústria cinematográfica, Bolo enfrentou uma barreira linguística significativa ao chegar a Hong Kong. Como chinês, teve de lidar não só com as diferenças linguísticas, mas também com as nuances culturais no seu novo ambiente. Baseando-se nas suas primeiras experiências em artes marciais e culturismo, Bolo abraçou os valores do trabalho árduo e da perseverança, que se tornaram princípios orientadores ao longo da sua carreira. A grande oportunidade de Bolo surgiu quando chamou a atenção dos executivos da Shaw Brothers Studios, um dos mais prestigiados estúdios de cinema de Hong Kong. Conhecida por clássicos como Dolomite e Os Cinco Venenos Mortais, a Shaw Brothers compreendia a importância de vilões convincentes nos grandes filmes. Bolo viram a personificação perfeita deste tipo de personagem. Estoicos, disciplinados e determinados. O percurso de Bolo com a Shaw Brothers marcou uma viragem significativa na sua carreira. Conseguiu papéis em várias das suas produções, desde histórias heróicas a dramas intensos como Deadly Duo e Angry Guest. A cada filme, Bolo consolidava o seu estatuto de ícone das artes marciais e uma presença formidável no ecrã. As suas interpretações de vilões tornaram-se lendárias, combinando força física com profundidade psicológica. As personagens de Bolo exalavam poder e subtileza, inspirando tanto medo como respeito no público. O que o diferenciava era a sua capacidade de transcender a imagem estereotipada de um vilão musculado. Bolo imprimia aos seus papéis uma complexidade que transformava personagens aparentemente unidimensionais em indivíduos multifacetados. O público ficava cativado pelas interpretações de vilões feitas por Bolo que, apesar dos seus papéis antagônicos, evocavam empatia e compreensão. Através das suas interpretações físicas e subtis, Bolo transmitiu uma gama de emoções que permitiu aos espectadores conectarem-se com as suas personagens a um nível mais profundo. Numa indústria saturada de vilões estereotipados, Bolo conseguiu criar o seu próprio nicho. As suas personagens não eram meros obstáculos a ultrapassar pelos heróis. Eram parte integrante dos enredos, muitas vezes forças motrizes das narrativas, acrescentando camadas de complexidade aos filmes. O que realmente distinguiu Bolo foi a sua capacidade de imprimir aos seus papéis uma personalidade e um carisma únicos, tornando as suas personagens incrivelmente cativantes. Em vez de se apoiar em estereótipos, Bolo trouxe profundidade e nuances às suas interpretações, prendendo a atenção do público com a sua presença em cena. Além disso, o físico impressionante de Bolo reforçou a sua reputação na indústria cinematográfica. O seu físico musculado não só contribuiu para a autenticidade das suas cenas de ação, como também para o seu apelo geral como estrela das artes marciais. O trabalho com a Shaw Brothers proporcionou a Bolo oportunidades inestimáveis de colaborar com alguns dos talentos mais respeitados de Hong Kong, incluindo realizadores, coreógrafos e colegas de elenco. Estes encontros com a excelência permitiram-lhe melhorar a sua arte e as suas capacidades de representação, desafiando-se constantemente a apresentar performances excepcionais. Navegar e adaptar-se aos vários estilos de realização e técnicas de filmagem da Theory Point foi crucial para o percurso de Bolo na Shaw Brothers, moldando o seu legado e influência no cinema de artes marciais. Tornou-se um modelo para aspirantes a atores e uma referência para argumentistas que procuravam criar antagonistas convincentes.
A contribuição de Bolo para o gênero de filmes de artes marciais foi inegável, com cada personagem icônica que interpretou a contribuir para o seu crescimento de inúmeras formas. Sendo Hong Kong um polo de artes marciais e talentos cinematográficos, a colaboração tornou-se inevitável. À medida que o número de talentos na indústria cinematográfica de Hong Kong crescia, aumentava a procura por atores que pudessem trazer novas perspectivas às diversas histórias. Esta procura coincidiu com a crescente popularidade do bolo na indústria. Nesta altura, outra figura importante da indústria causou impacto: Bruce Lee. Tal como Bolo, Bruce também tinha ascendência chinesa, mas a sua educação foi consideravelmente diferente. Nascido nos Estados Unidos, Bruce adquiriu automaticamente a cidadania americana. No entanto, quando Bruce tinha apenas 4 meses de idade, ele e os seus pais mudaram-se para Hong Kong. Aí, graças ao seu pai, uma estrela de ópera, Bruce teve o seu primeiro contato com o mundo do cinema. Surpreendentemente, antes de completar 10 anos, Bruce já tinha iniciado a sua carreira de ator. Apesar do sucesso inicial em Hong Kong, a família de Bruce decidiu enviá-lo de volta para os Estados Unidos durante a adolescência. Em abril de 1959, Bruce estabeleceu-se em Seattle, onde continuou os seus estudos enquanto trabalhava como empregado de mesa residente num restaurante local. Durante este período, Bruce também se envolveu mais profundamente com as artes marciais, desenvolvendo a sua própria abordagem singular a disciplinas como o Wing Chun e o Kung Fu. Fundou a sua primeira escola de artes marciais em Seattle, marcando o início da sua jornada para se tornar uma lenda das artes marciais. Em 1961, Bruce matriculou-se na Universidade de Washington, onde estudou diversas disciplinas, como arte, filosofia e psicologia. Cedo também obteve sucesso como ator, conseguindo papéis em produções notáveis como O Besouro Verde, Batman e Ironside. A cada papel, Bruce consolidava ainda mais a sua reputação como ator talentoso. Mas, apesar da crescente fama, Bruce também sentia o desejo de regressar às suas raízes e contribuir para o florescimento da cena cinematográfica na sua Hong Kong natal. Foi neste ambiente vibrante que os caminhos de Bruce Lee e Bolo Yeung se cruzaram finalmente. O seu primeiro encontro aconteceu no set de um anúncio local de cigarros Winston. Desde o primeiro momento que Bruce e Bolo se deram muito bem e formaram um laço que se foi fortalecendo com o tempo. Eventualmente, Bruce convidou Bolo para protagonizar Operação Dragão, um papel que teria um impacto profundo na carreira de ambos. Para cumprir esta tarefa, o artista marcial teve de viajar para uma ilha remota e participar num torneio extenuante. Operação Dragão provou ser um sucesso em muitos aspectos. O filme não só elevou o gênero das artes marciais com a sua arte e coreografia, como também alcançou o sucesso comercial, arrecadando mais de 400 milhões de dólares até a data, com um orçamento de aproximadamente 850 mil dólares. Este retorno é notável. Curiosamente, Bolo ganhou o seu apelido durante as filmagens de Operação Dragão. Como interpretou a personagem Bolo no filme, manteve esse nome depois disso. Young-Zi passou a ser oficialmente conhecido como Bolo Yeung. Durante a colaboração em Operação Dragão, Bolo e Bruce desenvolveram um forte laço. Trabalharam juntos em técnicas de luta, trocaram conhecimentos e aprenderam um com o outro sobre abordagens eficazes à coreografia e a outros aspectos da produção cinematográfica. Em Operação Dragão, Yeung interpretou o papel de um capanga do vilão, enquanto Lee protagonizou o protagonista. Embora Yeung prefira geralmente evitar os mídia, recentemente quebrou o silêncio numa entrevista, oferecendo insights profundos sobre a sua amizade com Bruce Lee. Vamos analisar mais de perto o que Yeung tinha a dizer sobre a Pequena Fênix. Em novembro de 2022, o culturista chinês falou finalmente sobre Bruce Lee numa entrevista em mandarim, que foi posteriormente traduzida para inglês pelo Beardy Bruce Lee Central. Durante a conversa, Yeung revelou detalhes fascinantes sobre a personalidade de Lee e partilhou anedotas interessantes do set de filmagens de Operação Dragão. Contou como Bruce Lee era frequentemente desafiado no set e disse que Bruce não queria lutar, mas sentia-se obrigado a fazê-lo. Yeung explicou ainda que um figurante queria testar as habilidades de Jeet Kune Do de Bruce Lee, o que levou a um breve confronto. Reconhecendo os reflexos extremamente rápidos de Lee, Yeung observou que pontapeou o figurante na cabeça e o combate terminou. Bruce era simplesmente demasiado rápido. Claramente impressionado com as artes marciais de Lee, Yeung expressou a sua admiração pela sua notável velocidade, enfatizando que ela era incrível.
Bruce era conhecido pela sua velocidade relâmpago e conseguia desferir 8 socos por segundo. Uma das suas técnicas mais famosas era o soco de uma polegada, um golpe devastador que aperfeiçoou. Nesta técnica, Bruce ficava extremamente perto do adversário e desferia um golpe tão poderoso que o efeito se fazia sentir em todo o corpo do receptor. A física por detrás deste soco fascinou os especialistas, com a versão de Bruce a atingir a impressionante velocidade de 190 km por hora. A força do golpe era capaz de atirar uma pessoa de 90 quilos 5 metros para trás. A velocidade e o poder extraordinários de Bruce eram o resultado do seu rigoroso programa de treino, concebido para melhorar a sua velocidade, força e resistência. E se houvesse um combate hipotético entre Bruce Lee e Bolo Yeung? Quem venceria? Tanto Lee como Yeung eram conhecidos pela sua força física excepcional e pela sua expertise em diversas artes marciais. Lee tinha raízes profundas no Wing Chun, uma arte marcial que aperfeiçoou antes de desenvolver o seu próprio estilo único, chamado Jeet Kune Do. Além das artes marciais, Lee também impressionava o público com as suas habilidades de dança e notáveis acrobacias. Yeung, por outro lado, incorporou uma mistura de karaté e kung fu, demonstrando a sua força e agilidade excepcionais. A abordagem de Bruce Lee ao Wing Chun priorizava a velocidade, a precisão e a eficiência de movimento. Acreditava na adaptação das técnicas de artes marciais ao indivíduo, em vez de utilizar uma abordagem única ao combate. Em contraste, o treino de Bolo Yeung enfatizava a força bruta e a resistência, com foco em desferir golpes devastadores que pudessem neutralizar rapidamente os adversários. Num hipotético duelo entre Bruce Lee e Bolo Yeung, Lee confiaria provavelmente na sua agilidade e reflexos rápidos para se esquivar aos poderosos socos de Yeung. Usando a sua perícia em Wing Chun, Lee tentaria explorar as brechas na defesa de Yeung e atingir áreas vulneráveis como os olhos, o nariz e a garganta com golpes rápidos e precisos. O lendário soco de uma polegada de Lee seria uma arma mortal capaz de desferir um poder tremendo a curta distância. No entanto, a força e resistência descomunais de Bolo Yeung representariam um desafio significativo para Bruce Lee. Um golpe bem direcionado de Yeung poderia potencialmente incapacitar ou deixar Lee inconsciente, dada a força incomparável de Yeung. Além disso, a sólida formação em artes marciais e o rigoroso treino de culturismo de Yeung torná-lo-iam notavelmente resiliente, capaz de suportar danos consideráveis e continuar a lutar apesar das lesões. No seu percurso cinematográfico, Bruce Lee abriu caminho para o gênero de filmes de artes marciais, protagonizando obras icônicas como O Caminho do Dragão e A Fúria do Dragão. Conhecido pela sua presença carismática em cena e pela sua capacidade em realizar as suas próprias cenas de ação, Lee transcendeu a mera representação e tornou-se uma voz filosófica dentro da comunidade das artes marciais. Em contraste, Yeung construiu uma carreira como um antagonista notório no cinema. A sua colaboração com Lee abrangeu filmes como Operação Dragão e Jogo da Morte, com o físico ameaçador e a presença marcante de Yeung em cena, a consolidarem o seu estatuto de vilão requisitado. Conhecido pelas suas extraordinárias demonstrações de força, como partir tijolos e dobrar barras de aço, a presença imponente de Yeung deixou uma marca indelével no mundo dos filmes de artes marciais. Num hipotético confronto entre Bruce Lee e Bolo Yeung, prever o resultado revela-se difícil. A velocidade e agilidade de Lee representariam um desafio formidável para Bolo Yeung, dada a ênfase do Jeet Kune Do na adaptabilidade e nos contra-ataques. No entanto, a força e a técnica precisa de Bolo Yeung podem torná-lo um adversário igualmente forte. A sua capacidade de desferir golpes devastadores com precisão poderia dar-lhe uma vantagem sobre os ataques notoriamente rápidos de Lee. Fisicamente, Bolo Yeung aparentava ser a figura mais imponente, com 1,7 metros de altura e cerca de 100 quilos, ostentando um físico musculado admirado pelos culturistas. Em contraste, Bruce Lee, com a mesma altura de 1,7 metros e aproximadamente 61 quilos, possuía um corpo esguio e ágil que lhe permitia movimentos rápidos e eficientes. Em suma, prever o resultado de um confronto entre Bruce Lee e Bolo Yeung continua a ser impossível.
Ambos os artistas marciais possuíam talentos e capacidades excepcionais, cada um com os seus próprios pontos fortes e fracos. Enquanto a velocidade e a precisão de Lee o tornavam um adversário formidável, a força e a resistência de Young conferiam-lhe um poder igualmente impressionante. O vencedor seria provavelmente determinado pela capacidade de utilizar os próprios pontos fortes e explorar as fraquezas do adversário. Após a trágica morte de Bruce, em 1973, Bolo proferiu a célebre frase: "Nunca haverá outro Bruce Lee. Sinto-me privilegiado por ter tido a honra de o chamar amigo." As suas palavras provaram-se verdadeiras, pois muitos tentaram emular o lendário soco de 1 polegada de Bruce, mas ninguém conseguiu igualar o original. De facto, parece improvável que alguém consiga replicar o talento único de Bruce Lee. A amizade entre estas duas lendas começou a florescer em 1971, durante as filmagens de um anúncio publicitário de cigarros. Um ano após este encontro fortuito, Lee abordou Young e ofereceu-lhe uma colaboração no seu próximo filme. Curiosamente, Young aceitou com entusiasmo a sugestão de Lee e concordou em aparecer ao seu lado no ecrã. Assim, Lee e Bolo viram-se a protagonizar Operação Dragão. A relação entre ambos baseava-se na admiração e respeito mútuos, sendo ambos pioneiros na promoção das artes marciais. O vínculo entre eles era de almas gêmeas, cada um impulsionando o outro a destacar-se nos seus empreendimentos artísticos e profissionais. Juntos, trabalharam num dos filmes de artes marciais mais icônicos de sempre. O percurso de Bolo rumo à fama tomou um rumo comovente com a morte prematura de Bruce Lee. A perda afetou Bolo profundamente, pois Bruce não era apenas um camarada, mas também uma fonte de inspiração, impulsionando-o a alcançar patamares ainda maiores nas artes marciais. Contudo, no meio da dor, um novo capítulo se abriu para Bolo. O sucesso de Operação Dragão catapultou-o para o mundo da fama em Hollywood e realizou o sonho desejado por muitos atores. A sua colaboração com Bruce e os seus notáveis talentos em representação e artes marciais abriram portas a novas oportunidades na sua carreira cinematográfica. A mudança para Hollywood evidenciou a versatilidade de Bolo como ator e introduziu no ecrã uma mistura singular de artes marciais orientais e ocidentais. O seu papel fundamental em Bloodsport, uma obra-prima das artes marciais de 1980, marcou um ponto alto na sua carreira. Com um orçamento modesto de 1,5 milhões de dólares, o carismático Jean-Claude Van Damme interpretou Frank Lucas, enquanto Bolo apareceu como Chong Li, o temido e aparentemente invencível campeão do Círculo Secreto de Artes Marciais. Mais uma vez, Bolo estava no seu elemento, retratando um vilão com subtileza, exibindo as suas notáveis habilidades de luta, físico esculpido e talento para a representação. Tal como Chong Li, ele emanava charme e ameaça, criando uma personagem que representava um desafio formidável para o protagonista do filme e valendo a Bolo uma renovada aclamação e admiração do público. Tal como aconteceu com Operação Dragão, Bolo desenvolveu uma camaradagem com Van Damme durante as filmagens de O Grande Dragão Branco. O respeito mútuo pelas capacidades de cada um floresceu numa profunda amizade, levando Van Damme a convidar Bolo para participar no seu próximo projeto, Double Impact. O percurso de Bolo continuou com inúmeros projetos e tornou-se uma inspiração para os aspirantes a artistas marciais que procuram emular o seu sucesso. Apesar da sua reforma, a sua influência no mundo das artes marciais continua a ser palpável, e muitas das principais figuras da atualidade reconhecem-no como uma figura fundamental. Em suma, embora Bolo Yeung não tenha sido talvez o artista marcial mais proeminente da sua época, deixou, sem dúvida, uma marca indelével. Através das suas colaborações com ícones do ramo como Bruce Lee, consolidou o seu lugar como um dos artistas marciais mais venerados de sempre. E é isto por hoje. O que achou da dinâmica entre Lee e Bolo no ecrã? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e subscrever o canal para nos apoiar. Obrigado por assistir. Até ao próximo vídeo!